no primeiro momento por parte da Secretaria Executiva, os devidos recursos a prazo, em atendimento ao prazo estabelecido em regimento e a definição da Secretaria na sequência. Então a gente quer trazer essa resposta em pleno para que conste, inclusive, na ata do Conselho do Meio Ambiente, dando maior transparência, informação e democracia possível no processo de eleição do Conselho do Meio Ambiente. Então, Dr. Carlos, por favor. Boa tarde a todos. Sou o Carlos, para quem não me conhece. Trabalho ali no suporte aos conselhos e fundos. A gente está no processo eleitoral, né, do CONDEMA. A Secretaria Executiva está em férias, mas a gente fez todo o esforço para continuar sem nenhum problema, né, no processo eleitoral desse importante conselho do controle social aqui do meio ambiente da cidade. Amanhã será publicado as entidades que foram deferidas, né, após recursos, de acordo com o cronograma que foi estipulado, que deve ser de conhecimento dos conselheiros. Teve um caso que a gente teve uma questão jurídica lá, que a gente não tinha competência técnica para poder julgar, né? E a gente vai submeter ao jurídico para consulta, para verificar o mérito da questão, né? Uma pertinência de constituição da entidade, se tem CNPJ, se não tem, e a gente vai submeter ao jurídico sem prejudicar a participação dessa entidade no processo eleitoral, até que a gente tenha um respaldo do setor jurídico, né? Então a gente vai submeter para consulta, então logo a gente tem a resposta, inclusive tem um requerimento do senhor presidente do CONDEMA pedindo um apoio lá da Secretaria de Assuntos Jurídicos nesse sentido de colaborar com a gente, porque até a análise da documentação das entidades ali no trivial, a gente consegue reunir lá os diversos funcionários que têm competência técnica em diversas áreas e deliberar quanto às formalidades mais de acordo com o edital, né? Fugiu do edital ali, a gente já fica meio... tem que fazer uma consulta no jurídico e tal. E a gente fica nesse aguardo também para poder concluir essa questão dessa única entidade que está com esse questionamento aí de recursos. A gente pode colocar... Já delibera, né? Tá, vou colocar ali no slide, então. Então, senhores conselheiros, nós vamos proceder, então, à deliberação do requerimento da presidência para que haja agilidade por parte da Secretaria de Assuntos Jurídicos em nos responder já no início da semana, dado que dia 14 nós teríamos aí o primeiro dia da eleição, né? A gente pretende seguir o cronograma de acordo com o encaminhado para os senhores. Depois eu vou solucionar com os senhores a questão do dia 15, a gente tem uma ordinária, sendo que a gente tem uma reunião de eleição no dia 14, né? Isso depois a gente consegue rever aqui a situação, que eu não vou fazer os 2 dias seguidos aqui sem necessidade, mas vamos lá. O senhor está colocando no... Deu uma desligadinha? Contato na fonte de energia, cara. Bom, enquanto ele prepara o documento, eu vou ainda nos informes da presidência, trazendo aos senhores algumas informações. Eu também tinha um item que eu preciso colocar ele no telão ali, não tem como, né? Mas vamos lá. A Secretaria Executiva está procedendo o processo da eleição. Conforme nós estabelecemos o novo regimento interno, a diretoria executiva do Conselho de Meio Ambiente não interfere no processo eleitoral. Ele é um processo administrativo de responsabilidade da Secretaria Executiva que segue trâmites legais e regimentais, né? A presidência, nesse caso, está fazendo parte da comissão eleitoral, já que eu não vou ser candidato à reeleição no Conselho de Meio Ambiente, à presidência, né? Vou estar como membro do conselho, mas não como presidente. Tem a doutora Pia, que também ficou como representante da comissão eleitoral, e se eu não me engano era o Mário Sensível, o
outro representante da comissão? De qualquer maneira, doutora Pia, conforme a OAB se manifestou essa semana, fazendo consulta à presidência, nós estamos programando aí uma reunião que será avisada a contento para terça-feira, dado o andamento do processo que nós estamos questionando junto ao Judiciário, Secretaria de Assuntos Jurídicos, referente à impetração de recurso da entidade que foi citada aqui. Independente disso, a função da comissão eleitoral é exclusivamente organizar o sufrágio da eleição. Então, organizar os horários de cada segmento e acompanhar o procedimento constituindo a ata ali dos representantes e já formatando o documento de quem foi eleito e isso sendo encaminhado à Secretaria Executiva para publicação no Diário Oficial no dia seguinte, certo? Então, essa vai ser a função da comissão, necessariamente, trabalhar na organização do sufrágio e acompanhar ele, né? O requerimento, então, que eu solicitei para que a Secretaria Executiva elaborasse, para a gente ter segurança jurídica no processo, e a gente ter uma resposta do jurídico a tempo, né? Então, vimos através deste solicitar apoio da Secretaria de Assuntos Jurídicos referente ao recurso interposto no prazo pela entidade Amocentro, Associação de Moradores da Região Central de Campinas. Trata-se de inscrição de entidade interessada em concorrer à vaga do Condema, pelo segmento Associação de Bairro. De acordo com o edital, um dos documentos exigidos para a concorrência da vaga é a apresentação de comprovante de inscrição de CNPJ, no qual a entidade, por não possuir o referido documento, interpelou o recurso solicitando o deferimento de sua inscrição. Por razões que extrapolam a competência da Secretaria Executiva em analisar tal recurso, pedimos a gentileza do respaldo jurídico dessa Secretaria de Assuntos Jurídicos quanto à legalidade da participação da eleição da entidade, supracitada, tendo em vista a ausência do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. Ao tempo em que dispomos para quaisquer outras informações que se fizerem necessárias, aproveitamos o ensejo para reiterar nossos protestos de estima e consideração. Atenciosamente, a presidência do Conselho. É importante, esse tipo de documento ele tem uma importância jurídica para o Conselho e administrativa, porque a partir do momento que a gente tem esses hiatos na interpretação de regimento, né, ou da lei, que a gente tem um Código Civil que traz um ordenamento. E ele deixa bem claro que o reconhecimento de uma entidade, me corrija se eu estiver equivocado, doutor Giovanni, o reconhecimento de uma entidade não se dá exclusivamente pelo CNPJ, e sim pela a caracterização e conclusão dos documentos em cartório devidamente protocolados, recolhidos as taxas e emolumentos que são próprios desse tipo de ação. Há uma leitura por parte também de alguns entendidos que o CNPJ configura, sim, em virtude de que as entidades elas têm que ter prestação de contas, no nosso caso. E o regimento interno do Condema cita o CNPJ como uma exigência. Então, assim, para que a gente haja direito ao contraditório, seja o mais democrático possível, nosso interesse é que a entidade participasse, não pedi-la de participar, mas outras entidades tiveram indeferimento e acolheram o indeferimento e não recorreram. Essa recorreu. Então, para que amanhã a gente não faça um processo eleitoral do Condema e no dia seguinte a gente tenha uma ação aí judicializando o processo e aí volta tudo atrás, tem que fazer eleição tudo de novo, é um desgaste tremendo. Então, nós estamos tomando as precauções necessárias e já vai se criar a jurisprudência necessária para amparar futuros questionamentos nesse sentido. A gente vai ter um respaldo jurídico daí sobre essa pauta definitiva no Conselho, correto, senhores? Em votação, a aprovação do requerimento, os conselheiros favoráveis, por favor, manifestem-se. Obrigado. Contrários? Abstenções? Uma abstenção. Aprovado. Abstenção da Secretaria de Planejamento. Vou deixar na gravação aqui. Aprovado o requerimento. Doutor Carlos, o senhor depois, por favor, encaminhe aí de forma urgente. A representante dos assuntos jurídicos tem assento ao Conselho, mas não se faz presente ainda. Então, vai constar em ata também, depois a gente faz uma pressão lá para ter o apoio da Secretaria. Próximo item, nós temos um documento
Aquele documento já está consigo aí, o documento, Dr. Giovanni? Já foi passado para ele o nosso documento da moção? A moção, não. Ainda Para a gente colocar lá. A presidência do Conselho do Meio Ambiente traz a esta reunião ordinária de última hora uma moção da presidência, né, onde nós estamos vou fazer a leitura dela. Ela diz respeito à aprovação do plano diretor de Campinas ontem na Câmara de Vereadores, e nós gostaríamos de fazer uma manifestação do Conselho do Meio Ambiente no sentido de algumas conquistas que, apesar dos hiatos que nós entendemos que os documentos dessa envergadura sempre vai trazer, seja em que circunstância for, em que cidade for, porque se trata de um documento que coaduna ideias e conceitos diversos, que a sociedade é diversa, e nem sempre nós vamos ter acolhido todas as expectativas de todos, mas ao mesmo tempo também a gente contemporiza com a inclusão de várias outras questões que são pertinentes de interesse. Dos documentos que foram votados aqui, senhores conselheiros, no pleno do Conselho do Meio Ambiente, e encaminhados à Câmara à Secretaria de Planejamento, né? E que foi encaminhado posteriormente à Câmara como emenda também na Câmara de Vereadores, eu listei esses itens, que foram os itens que foram internalizados, e a gente faz uma moção de reconhecimento e aplauso aos itens que foram reconhecidamente respeitados no encaminhamento do CONDEMA. As demais questões ficam para que a gente possa estar desenvolvendo o trabalho do Conselho do Meio Ambiente nas leis específicas que vêm na sequência agora. Lei de uso e ocupação do solo e legislação específica quanto ao outorga onerosa, legislação específica quanto a ecovilas, que nós conseguimos ontem, à mão, incluir no texto do plano diretor, com um trabalho árduo lá desta presidência. O Dr. Giovanni colaborou bastante, o pessoal das ecovilas, que é ligado ao Flávio, o Líbano Geraldo lá, que defende pelo GEI, que é o Global Ecovillage Network, que é um grupo internacional ligado à ONU. Então, o pleito do CONDEMA em relação às ecovilas foi debatido aqui, e a gente tem levado ele a contento porque nós vamos ser o primeiro município no planeta a ter uma legislação urbanística, previsão de legislação urbanística para assentamentos ambientais sustentáveis, né? Que seriam dos moldes de ecovilas e algumas outras características. Então, eu vou fazer uma leitura da moção, para colocarmos em debate, colocarmos à disposição também de alguma colaboração de vocês e, eventualmente, fazermos a votação. Moção de reconhecimento e aplauso. Antes de mais nada, eu quero agradecer a presença do senhor secretário Rogério Menezes, que vai estar conosco aqui hoje, fazendo uma explanação sobre o que a gente conseguiu alcançar na secretaria, inclusive no plano diretor, né? Presidente do CONDEMA, Conselho do Meio Ambiente de Campinas, no uso de suas atribuições, vem ao Pleno, nesta 189ª reunião ordinária, apresentar esta moção de reconhecimento e aplauso a toda a equipe técnica da SBDS, Secretaria do Verde e Desenvolvimento Sustentável, da CEPURB, Secretaria de Planejamento e Urbanismo, pela excelência no cumprimento de suas atribuições para a construção do Plano Diretor Estratégico de Campinas. Desde a constituição do CONDEMA Campinas, em 24 de maio de 2001, este egrégio Conselho de Meio Ambiente se posicionou quanto à prioridade em se estruturar uma política pública de meio ambiente que atendesse à expectativa da sociedade de Campinas. No decorrer dos 4 anos do atual mandato, grande foi a contribuição deste Conselho para estabelecer, em conjunto com a SBDS, ferramentas de gestão eficientes. É possível citar o novo regimento interno, o LAU, Licenciamento Ambiental Online, que constitui hoje uma referência internacional, os planos do verde, recursos hídricos, de educação ambiental e de saneamento, bem como a conquista do PSA, pagamento por serviços ambientais. O PROAMB, Fundo de Meio Ambiente, hoje é uma feliz realidade como referência até mesmo no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Tudo culminando com a revisão da própria lei municipal do CONDEMA, em vias de ser encaminhado ao parlamento local. No processo de elaboração do Plano Diretor Estratégico, optamos por uma postura de participação ativa,
compondo as comissões do Conselho da Cidade, internalizando sempre documentalmente as contribuições que a leitura do Pleno do Conselho considerou pertinentes e ideais para o texto final, encaminhando-as à CETURB. As conquistas no texto final da Lei Complementar do Plano Diretor, aprovado na Câmara de Vereadores no dia 4 de dezembro de 2018, incluem todo um capítulo especialmente dedicado ao meio ambiente. Um capítulo robusto e alinhado que contempla planos de manejo privilegiados nas unidades de conservação, especialmente da APA Campinas, e que delegou para o plano de manejo a gestão do seu território. Uma conquista e tanto. E mais, previsão de uma macrozona de relevância ambiental, envolvendo as unidades de conservação e outras áreas de relevância, como as fazendas do Exército e Santa Elisa, Parque Ecológico e a área de inundação do Rio Atibaia, ao norte da cidade, no artigo 5º. Eu só quero fazer uma referência aos senhores, a gente está citando alguns artigos aqui, e ontem, com toda aquela movimentação de emendas e alteração, nós não sabemos exatamente se no outro artigo pode ter variação. Nós faremos a correção adequada, eventualmente, antes da publicação do documento, para que cada artigo esteja contemplando efetivamente aquilo que nós estamos comentando aqui, a gente evite algum conflito, né? E esse documento será encaminhado aos senhores também. Permeabilidade do solo de 70% dessas grandes áreas, no artigo 13 e artigo 49. Os avanços ambientais decorrentes da elaboração do planejamento integram o capítulo ambiental, dando base técnica para as propostas ambientais. Planos ambientais financiados pelo Fundo de Desenvolvimento Urbano, essa foi uma importante conquista, porque sem recurso nós também não conseguiríamos implementar. Nós temos lá 43 parques lineares, entre outros, que foram elaborados no Plano Verde e que nós não tínhamos previsão orçamentária para poder conseguir alcançar essas metas. No entanto, na nova legislação urbanística, no fundo, que foi criado justamente por causa da outorga onerosa que vem depois, nós teremos acesso a recursos para alcançar esses objetivos importantes, tá? O SAV e o C previsto como eixo estruturador do plano diretor, artigo 17, normas ambientais específicas para parcelamento do solo, no artigo 20, capítulo 3º e o capítulo 14º, as diretrizes ambientais da integração metropolitana, nos artigos 35, capítulo 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 7.8. Por fim, a inclusão da proposta do CONDEMA para assentamentos urbanos ambientalmente sustentáveis no artigo 4º, uma conquista importante para que o paradigma de assentamentos pautados em ações comunitárias, gestão participativa e atenção a índices mínimos referentes às 4 dimensões da sustentabilidade, ecológica, econômica, social e cultural, se concretizem como alternativa à urbanística do uso do território. A emenda que permitiu esta vitoriosa inclusão ao texto de lei desta relevância foi possível por iniciativa do vereador Luiz Carlos Rossini, presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara Municipal de Campinas, a quem este CONDEMA expressa veemente reconhecimento. Por tudo isto, esta presidência encaminha esta moção de reconhecimento e aplauso ao trabalho realizado pelos profissionais envolvidos nesse processo, reiterando nosso profundo respeito pelo resultado e ratificando nosso total apoio a esse quadro da gestão administrativa que se fortalece no mandato do prefeito Jonas Donizete. Já congratulando aos secretários Rogério Menezes pela sua intermediação na condução da Secretaria do Verde e Desenvolvimento Sustentável quanto às pautas do CONDEMA, e Carlos Augusto Santoro, que conduziu a construção deste plano diretor estratégico, sempre recebendo de forma atenciosa os encaminhamentos do CONDEMA e nos permitindo espaço para contribuições, críticas e buscando técnica e legalmente os caminhos adequados e possíveis para internalizar as propostas protocoladas. Senhores conselheiros, eu fui bem claro, inclusive na minha manifestação, nas audiências públicas que eu tive a oportunidade de participar na Câmara de Vereadores, assim como nas demais. Tenho meus pontos de críticas e atos que eu entendo que ficaram no plano diretor por uma questão conceitual da minha leitura, tá? Assim como vários outros cidadãos da cidade, outras frentes da cidade também o fazem, sejam elas oriundas do meio acadêmico, sejam elas oriundas da sociedade de uma forma geral, de acordo com seus segmentos. No entanto, é importante que a gente, no Conselho, faça reconhecimento aos itens que nós conseguimos com muita luta aqui, com muito trabalho, com participação do Conselho, 3, 4 anos antes.
Porque se nós internalizamos isso aqui, foi porque nós participamos ativamente na construção do Plano do Verde, do Plano de Recursos Hídricos, né, do Plano de Educação Ambiental, do Plano de Saneamento com os hiatos, que nós sempre fomos bastante rígidos em dizer, há hiatos importantes no Plano de Saneamento que precisam ser revistos, sejam eles no âmbito de drenagem, no âmbito de resíduos sólidos, mas são debates que nós vamos ainda alcançar no momento futuro. As leis específicas, a lei de uso e ocupação do solo, a lei específica para a outorga onerosa, outros aspectos que vem agora no bojo da discussão, nós temos aí 180 dias, eu acho que para a luz ficou 90 estabelecido, se eu não me engano, né, no texto. Nós vamos nos debruçar agora, esse conselho vai trabalhar ativamente, espero que muitos dos senhores continuem aqui no Conselho de Meio Ambiente nesse novo mandato que virá, no sentido da gente ter afinidade com a discussão e a gente tentar recuperar na lei de uso e ocupação do solo muito daquilo que eventualmente ficou ainda em dúvida no texto do plano diretor. No entanto, reconhecer as conquistas é fundamental para fortalecer principalmente o papel que este Conselho exerceu. Então, eu coloco em votação os senhores. Primeiro, abro a palavra, se alguém quiser se manifestar em relação à moção, quiser alguma contribuição, está aberto. Ou a gente passa, inscrito a Tereza Penteado. Por favor, Tereza, pode fazer uso do microfone ali. Totalmente. Usa esse aqui, Tereza, sem problema, por favor. Pode subir aqui. Peraí, deixa eu encaixar ali. Boa tarde, pessoal. Eu vou aproveitar e dar o meu voto contrário. Queria que saísse na ata, por favor. Nós fazemos parte também do Concidade, CNDU e Congeapa. E nós somos contra essa moção porque a gente está questionando, inclusive, a participação, o conteúdo, o encaminhamento à Câmara antes do parecer do CNDU. Então a gente tem muita dúvida quanto a esse plano, então por isso é que nós somos contrários e eu queria que saísse na ata o meu voto nominal e a justificativa, por favor. Eu queria só aproveitar, não sei se agora, a gente tem que fazer uma moção também contra a aprovação da mudança da lei da APA, que vai proporcionar a destruição das matas. Conforme a gente falou no Congeapa, onde passa um boi, passa uma boiada. O Congeapa se manifestou, não adiantou nada, ninguém ouviu, nem mesmo o Rossini ou qualquer um outro lá da Câmara, que se diga ambientalista. O Congeapa deu uma moção muito importante contra isso, e o Podemos não se manifestou. Então, acho que é importante a gente discutir isso também. Obrigada. Quanto à moção, você ratificou seu voto, tranquilo, sem problema. Tereza, são sabedores de como vocês estão conduzindo a leitura de vocês sobre essa pauta. Quanto à sua moção, eu creio que você poderia escrever um texto para a gente poder aprovar. Se você conseguir viabilizar ele para a gente colocar em pauta aqui, a gente coloca ele e já constitui. Se você quiser encaminhar ele por e-mail para mim, na próxima reunião, na abertura da reunião da eleição, o pleno vai estar presente, inclusive, tá? Aí a gente faz a votação sem problema nenhum e encaminha, não há problema quanto a isso. Aí eu acho que até você escrevendo com base naquilo que o Congeapa defende, né? Aí a gente discute isso no momento apropriado também. A presidência do Conselho de Meio Ambiente tem acompanhado essa questão dos artigos que foram discutidos. Eu tenho a minha leitura a respeito desse assunto. A leitura acompanha as abordagens que eu fiz junto à equipe técnica da Secretaria do Verde, do Jurídico e a leitura também do regramento que nós temos em nível estadual e federativo com relação à legislação que fala sobre supressão. Então, a gente tem uma legislação de supressão na APA, que ela traz dúvidas sobre quais áreas a gente tem remanescentes
relevantes de fato, e inclusive impedir com isso que a gente possa estabelecer processos, inclusive de recuperação de área verde, em função de você fazer o desmatamento até de eucalipto, lá se for o caso, é uma questão de conceito técnico, de leitura, mas eu acho que o CONGEAPA tem o direito dele de se manifestar com a leitura que eles trouxeram e está aberto, Tereza, a você encaminhar, a presidência encaminhará ao pleno como é regimentalmente obrigatório, tá bom? Sem problemas. Dando continuidade, mais alguma manifestação, eu vou colocar em votação sobre essa moção. Então, mas não é encaminhamento geral do meio ambiente? Não, depois vai ser fala dos conselheiros. Agora é só sobre a moção que eu apresentei. Se tem contribuição, eu vou votar ela, a gente já vai para a sequência daí. Aí vai ter a fala dos conselheiros, depois eu já vou colocar o senhor como o primeiro da lista aqui, conselheiro Luiz, ok? Então, em votação, a moção que nós estamos encaminhando. Conselheiros favoráveis, por favor, manifestem-se. Contrários? Eu já votei. Não, mas eu estou vendo outros, né? Eu contei você aqui, beleza. Abstenções? Eu votei já. Tá vendo que o negócio não tá bom, não. Então, a moção foi aprovada por 9 votos contra 7 e 2 abstenções. Próximo item de pauta. Resgate Cambuí. Perdão. Conselheiro Ivan. Tá. Então, conselheira Tereza, vou fazer uma inversão. Você faz a sua apresentação sobre o relatório de inventário de arborização do bairro Cambuí. E na sequência a gente tem a apresentação do conselheiro Ivan. No decorrer a gente vem com a fala dos conselheiros, balanço, a palavra do secretário e por fim a votação referente à inclusão de pauta da Associação de Convivência. Se quer usar esse microfone aqui, por favor, Tereza. Estamos com uma evasão aqui geral da administração pública na reunião hoje do convênio. Falei pro Alexandre para a gente passar o relatório de inventário, porque é o seguinte, nós protocolamos no dia 5 de outubro, se não me engano, tem a data lá, esse documento na Defesa Civil, na Secretaria de Serviços Públicos e no Ministério Público. Porque existem 98 árvores no bairro Cambuí com eminência imediata, assim, de queda. Um perigo super grande, com as chuvas chegando, e não tivemos resposta de ninguém ainda. Pode passar. A gente colocou algumas coisas antes, só para situar. O Resgate Cambuí tem 10 anos de inventário do bairro Cambuí. Inventário quali quantitativo, árvore por árvore, documentada, com foto e tudo mais. Isso tudo está indo para o site e a ideia é fazer um mapa georreferenciado com as 3 situações sobrepostas e as explicações de cada ano. Foram 2007, 2012 e 2017. Em 2007 foi o Zé Hamilton que fez, existiam 2.087 árvores nas calçadas, sendo 25,2 árvores por quilômetro de calçada. Então, segundo a Lei 11.571, faltavam
74,8 árvores por quilômetro. Então, naquela época, já faltavam quase 6.200 árvores no bairro Cambuí, que a turma fala que é um bairro arborizado. Imagino que é o resto da cidade. E os principais problemas eram, que continuam sendo, afloramento de raiz, desequilíbrio por podas, pragas e doenças, subaproveitamento do local de plantio pela utilização de arbustos. Isso vocês vão ver que lá na frente isso está comprovado pelo valor das árvores. Falta de fiscalização, planejamento, acompanhamento e manejos técnicos, práticas adequadas por parte das concessionárias e gestores de serviços públicos. Aqui a gente tem um problemão, porque os serviços públicos fez 2 licitações em 2013, uma de praça e sei lá mais o que, de 51 milhões mais ou menos, em 2013, né, o valor, e a de árvore de 21, acho que era 21 milhões, em 2013, que esse ano está em 26 milhões. Ou seja, lá em 2013, a gente viu que o pessoal do Exalc, para fazer um inventário na cidade inteira, baseado no tanto de árvores que a Embrapa tinha levantado, 300 e poucas mil árvores, e daí... Faltava 365. 120, então desculpa, eu troquei os números. Em cima daquele tanto de árvore foi feito orçamento, na época dava R$1.400.000, para fazer isso na cidade inteira. Naquela época, a Secretaria de Serviços Públicos tinha mais de 1.800.000 por mês. Ou seja, a primeira providência deveria ter feito isso. Porque você não pode cuidar, plantar, tirar, fazer qualquer coisa com as árvores se você não sabe o que você tem. Pode passar, por favor. Aqui são os exemplos que estão no trabalho do Zé Hamilton. E essa árvore aqui é um bom exemplo do que é feito pelas concessionárias. A CPFL destrói a árvore por cima e a Prefeitura e a Condás destroem a árvore por baixo. Essa árvore é na Silva Teles, aqui ela está inteira ainda, aqui ela foi quando ela caiu, e aqui o buraco que fizeram do lado e recortaram as raízes e passaram a tubulação por baixo. Essa árvore não durou 2 meses de quando eles fizeram isso. E não pegou um carro e matou uma pessoa por pouco, porque quando ela caiu na traseira do carro. Nós temos uma matéria no correio. Então, é um perigo eminente e ninguém sabe o que é. Pode passar, por favor. Aqui foi o de 2012, feito pela Exalc, professor Demóstenes, e o objetivo foi mapear e avaliar a floresta urbana do Cambuí em épocas distintas para avaliar a extensão de suas mudanças e seus valores para subsidiar ações de valorização e ampliação da cobertura arbórea do bairro. Foi um trabalho mais científico, que eu não vou colocar tantos dados, e a gente pode pular para o outro. E aí ele começou a fazer a valoração das árvores. Aqui é só um dos mapinhas do trabalho dele. E em 2017 foi feito um novo censo, também pelo pessoal da Exalc, a Renalda e Flávio, que inclusive já vieram aqui expor um trabalho. E eles observaram que houve um plantio de 1.028 indivíduos e redução ou queda de 316 árvores. As que têm maiores valores foi uma canforeira e uma sibipiruna. E o valor monetário é alto devido ao seu grande porte e boa condição de saúde. E os indivíduos de menor porte, de menor valor, foram os de pequeno porte e pior estado de saúde. E aqui nessa época, o valor que essas árvores deram foi de 7.000, quase 8.000 reais. Em 2012, o valor era 8.300, aliás, era quase 8 milhões. E aqui era, em 2012, 8 milhões, quase 8 milhões e 400. Então, apesar do aumento no número de árvores em 2017, o valor monetário total e médio foram menores que o apresentado em 2012.
Essa diminuição na valoração do bairro é devido às remoções de árvores de grande porte realizadas nesses últimos 5 anos e também ao alto número de plantios, árvores ainda em estágio de mudas. Com isso, demonstra-se a importância da conservação e do manejo adequado das árvores maiores por serem as que mais contribuem na expressão dos serviços ambientais. Então, assim, isso aqui é só para dar um exemplo, né, de como é que a gente tem que saber as coisas. Então, esses estudos de 10 anos do bairro, eles vão poder colaborar muito com muitas coisas, inclusive com o próximo item, que é o do perigo das árvores. Pode passar, por favor. Então, nesse inventário foram constatadas 98 árvores com alto risco de quedas. Aqui está tudo os www da onde dá para achar esse material. E não dá para ver direito, mas são todas as que têm os pontinhos. E aí eu desenhei um do Cambuí, pode passar. A gente colocou só alguns exemplos, né? Padre Almeida, estado geral péssimo, esse aqui. Raiz exposta, deslocamento do solo. Américo Brasiliense, estado péssimo. Ramo seco, Figueira Matapau. Irmãos Bemba, Cipipiruna, estado péssimo. Ramo seco, copa desequilibrada, enfim. No trabalho tem todas elas. Eu pus um slide, duas fotos, duas páginas só para ter uma ideia. Pode passar, por favor. Então, além esse aqui é aquele mapinha que eu mostrei para vocês, que são as árvores com alto risco de queda. Elas têm mais do que 0,70 de DAP. DAP, Ivan, diâmetro, altura do peito. Obrigada. E aqui nós temos o mapa das árvores que sofreram podas do tipo U ou V ou lateral. Também no bairro Cambuí. O total é de 334 indivíduos. Pode passar, por favor. Aí também no trabalho tem a relação com todos os endereços. Pode passar. E aqui é só a gente falando desse trabalho que a gente fez. E esses estudos são importantes para acompanhar a evolução e a situação de toda a arborização viária do bairro, cadastrada em grande banco de dados. Nesses 10 anos, a evolução ambiental nesses 10 anos de acompanhamento do patrimônio arbóreo do bairro Cambuí é extremamente preocupante. Pelos problemas, não há manutenção adequada dos exemplares, vamos lembrar dos 26 milhões, isso aqui foi feito nesse ano. O porte das espécies tem sido rebaixado, assim como os benefícios ambientais trazidos pela arborização muito reduzidos. Não há planejamento de arborização, é a falta de um inventário, visando a correta implantação, manutenção e substituição dos exemplares ao longo do tempo. E tem ocorrido inúmeras agressões por podas que não são feitas de acordo com a técnica agroflorestais, que são todos os entes de concessionária, gestor público, enfim, pode passar. E das 2.776 plantas encontradas entre arbustos e palmeiras, encontram-se no último levantamento essas 98, né, com alto risco de queda, e as 334 com as podas. E aqui é um pedacinho do trabalho também que destaca que a rede de fiações do bairro foi completamente trocada por fiações que implicam em menos poda. No entanto, a manutenção é realizada como se fosse uma fiação convencional. Ou seja, a companhia de luz fala que ela pode melhorar o trabalho se o fio for trocado, ela troca o fio e continua fazendo a mesma coisa errada. Aliás, uma parte, nós estamos com um protocolo de pedido no DPJ, que ele já recusou a resposta 2 vezes, e agora foi para a comissão tal, que agora ele vai ter que responder, questionando uma poda no Cambuí no dia 2 de novembro. Feriado, data que não poderia estar fazendo aquilo, e tem uma lei onde ele é obrigado a protocolar, no protocolo geral da prefeitura,
um pedido de serviço. Então, depois eu mando o material para vocês. Não veio a resposta ainda. E que a gente colocou no protocolamos no dia 7/10, que eu falei já. Então, já acabou. Obrigada. Depois eu mando esse material para vocês. Obrigada, Tereza.